O Arte e Letra apresenta a história de dois jovens que se apaixonaram durante a universidade e viveram momentos intensos, até que um problema veio abalar o relacionamento. Daqui a pouco, até já. Olá! No programa de hoje, eu converso com Ana Rezende, autora do romance Relato de Nós Dois. Olá, Ana, obrigada por sua presença. Obrigada a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui. Que bom, para nós é um prazer tê-la aqui. Um livro gostoso de ler, o título ficou bonito, Relato de Nós Dois, bem sugestivo. Obrigada. Esse é o primeiro romance, Ana? Como é que você começou a escrever? O que te inspirou? Eu escrevo desde pequena, sempre gostei muito de escrever, mas na maioria das vezes eu escrevia mais crônicas, textos curtos ou mini contos, assim, não passava de 10 folhas. Aí um dia não tinha nada para fazer em Curitiba, estava chovendo, era domingo, um amigo falou, escreve um livro. E eu me empolguei na brincadeira, comecei a escrever umas 3 horas da tarde, era quase 2 da manhã de segunda-feira, eu tinha 32 páginas. Mas olha, que fôlego! Aí eu falei, não, agora que eu comecei, vou continuar, né? Se eu vou publicar, não sei, mas vou até o final. Aí nisso nasceu a história da Mel e do Mal. Olha só, que boa dica dele, né? Você não tem o que fazer, escreve um livro. Pois é, né? Numa brincadeira que acabou virando... Pois é, e que fôlego de 10 páginas, como você disse que escrever 300 e tantas. Foi um pouco difícil o processo. Os seus personagens principais, né, que formam o casal Maurício e a Melissa, eles são universitários, né? Isso. Ele faz, acho que odontologia, ela medicina. Exato. Você se inspirou nos universitários atuais? Como é que foi? Na verdade, eu me inspirei mais na minha vida de universitária. Né? Eu me formei em 2011. Mas você não fez medicina, não? Não. Sou formada em publicidade e propaganda. Tá. Então, eu quis trazer um pouco da saudade da faculdade, a nostalgia, para a história. Mas o lugar onde a história se passa é toda a minha trajetória mesmo do curso durante os 4 anos. Então, você descreve a universidade. Sim, é onde eu vivi realmente durante 4 anos. Gostoso. Apesar dos dois terem se apaixonado, né, seus personagens, um romance bonito, né, eles têm temperamentos bastante diferentes. Como é que você conseguiu descrevê-los assim? Você se inspirou em pessoas reais? Então, a Mel, ela tem muito da minha personalidade. Isso era uma coisa que eu gostaria de perguntar, porque eu percebi um pouquinho essa autobiografia. Ela tem muito da minha personalidade e do que realmente eu já passei, assim, tanto em amizade, em relacionamento. E o Mal, eu me inspirei... Na verdade, o Mal não teve uma inspiração mesmo. Foi uma junção de vários homens, de vários relacionamentos meus, de amigas, de pessoas próximas, para fazer essa junção na criação do personagem. Mas e os rapazes? Conhecendo, por exemplo, os rapazes que frequentavam a universidade no seu tempo, como é que você conseguiu chegar nessa figura que foi o Maurício no seu personagem? O Mal, na verdade, é o estilo de menino que eu namorava, que eu namoraria. É o tipo de menino, assim, realmente que eu gosto, que tem aquela coisa mais despojada, ele leva a vida bem tranquilo. Muito amoroso. Exato. Então, isso o personagem tem, assim, um pouco da minha realidade mesmo. Mas não na totalidade, não é? Não. Aí você mudou A totalidade é uma junção de muita coisa. Você conta que a personagem Mel, né, que é o apelido da Melissa, se mudou de Belo Horizonte, que era onde eles viviam, a família vivia, e foram para Curitiba, onde você mora. Exato. Tem alguma relação? Por que essa mudança para Curitiba? Curitiba, porque como eu moro lá, então eu conseguiria escrever, assim, sabendo mais os detalhes dos lugares onde eles foram. Como eles nunca tinham vindo para Curitiba, eu precisava ter esse detalhe um pouco maior para poder descrever a narrativa.
E que nem em Belo Horizonte eu tive dificuldade, porque eu não conheço BH. Então, eu tinha que... Tudo que eu ia fazer, eu tinha que colocar no Google, fazer uma pesquisa dos lugares. Então, Curitiba foi essa escolha mesmo pela facilidade. Curitiba você cita os vários restaurantes, os vários shoppings. Porque como comeram esses seus personagens? Isso também é muito da Ana. A família. Cada pouco eles estavam no restaurante para almoçar, para jantar, para um lanchinho. Parece meio parecido com as novelas, né? Que volta e meia estão sentados à mesa comendo. É verdade mesmo. A narrativa tem uma coisa na estrutura que você montou que eu achei fantástica. Você tem, de um lado, a narrativa que vai no tempo normal, você contando os fatos para o leitor. Mas você insere um diário que começa quando a história já terminou e você está contando o que já depois de terminada a história. Como é que você chegou a uma estrutura como essa? Achei ótima. Ai, que bom, obrigada. Então, a parte do diário, eu sempre quis ter um diário, mas eu nunca tinha essa rotina de escrever realmente. E eu acho que é uma proximidade que eu tenho com o público. Como o público é adolescente, é pessoa mais jovem, as meninas têm muito dessa coisa do desabafo ali para ela mesma. Então, eu quis essa proximidade com o público dentro de uma coisa que eu sempre quis fazer, mas acabei não tendo... Eu brinco que eu não tive maturidade para escrever um diário. E agora, na maturidade, você está fazendo escrever um diário que é próprio da puberdade. Exatamente. Mas ficou ótimo. Ai, que bom. A outra coisa que me chamou a atenção, no início de cada trecho da narrativa, ou mesmo no trecho dos diários, você coloca sempre uma pequena frase, às vezes é um verso, ou tirado de alguma música. Eu gostei de uma porção deles. Vou pegar um aleatoriamente aqui, de músicos, né, que você cita. Por exemplo, estranho seria se eu não me apaixonasse por você, que é um textinho do Nando Reis, não é? Por que você... Como é que você se inspirou para fazer esse tipo de coisa, de inserir um verso, um trechinho de música? Pegar tanto a música como o verso de acordo com o que eu ia colocar no capítulo. Então, as músicas, elas fazem relação com o que está acontecendo no futuro, na parte de diário, o momento que ela está vivendo enquanto ela está escrevendo mesmo. E os versos são coisas que têm relação com o capítulo, com o que vai acontecer ali, mas não está propriamente no capítulo, é uma frase à parte. Mas sempre tem a ver com... Sempre tem a ver com o que vai ser escrito naquele capítulo. Normalmente você escreve ouvindo música ou não? Não. Não? Não. Perde a concentração? Eu não consigo, não tenho como. Para escrever é o único momento que eu preciso realmente me concentrar mesmo. Eu consigo ver TV, falar no telefone, ler tudo com barulho, mas para escrever eu preciso estar no silêncio. É difícil, né? Porque você tem que estar com o pensamento voltado para aquilo. Exato, e daí você está ouvindo uma coisa, escrevendo outra, de repente você está se embolando. Eu não consigo. E a capa do livro foi ideia sua, sugestão sua? De onde é essa foto? Conta um pouco para nós sobre a capa. Bom, a capa do livro, a foto, essa parte aqui, é realmente onde se passa toda a história enquanto ela está em Belo Horizonte. Que é a foto da PUC, aqui de Curitiba. Aqui de Curitiba não, perdão, de Curitiba. De Curitiba. E que é onde eu estudei, na verdade. Então, esse corredor, ele não faz parte só do livro, ele faz parte da minha vida pessoal também. Então, eu escolhi ela porque ali acontecem vários acontecimentos da história. Aí, a parte do casal com o rosto colado foi da editora, a sugestão. Ficou bonito, ficou bem... Esse fundo, a luminosidade, né, da foto no fundo. E esse escuro sugere, né? Desse casal sugere alguma coisa. Esse foi seu primeiro romance, né? O primeiro que você está publicando, né? Foi muito difícil conseguir a publicação? Você teve algum patrocínio, participou de algum concurso? Como é que foi isso? Na verdade, foi complicado mais a escolha das editoras para quem eu iria mandar. Como eu não tinha conhecimento, além das editoras grandes que a gente vê estampado nas livrarias,
eu não tinha conhecimento de quais outras poderiam ter no mercado. Então, eu tive que fazer uma pesquisa. Eu queria uma editora que fosse de Curitiba mesmo, para eu ter essa... inverso, né? Isso, é lá inverso. de Curitiba. Para eu ter essa proximidade, como era meu primeiro filho, né? Então, eu queria estar, tipo, acompanhando o processo de perto mesmo. Mas eu mandei para 2 editoras, as 2 aceitaram, e uma delas, que no caso a Inverso, era indicação. Então, eu optei pela Inverso por já ter uma pessoa próxima que trabalha com eles, então eu já conhecia um pouco melhor o trabalho da Inverso. Está bem caprichada a edição, está bonita. Ai, assim, obrigada. Você que está escrevendo, está em contato assim, com os jovens, o que você tem percebido? Que os jovens leem algo mais, estão lendo, ou você percebe que eles não estão muito interessados em leitura? É complicado. Eu dei algumas palestras em colégios lá em Curitiba, justamente falando sobre isso, incentivo à leitura, o porquê ler. E daí no começo a gente sempre perguntava dos jovens que estavam ali presentes se eles liam. O número de pessoas que levanta a mão é cada vez menor. Certo. Então, eles estão mais focados em celular, em tablet, em internet. O ambiente digital está realmente dominando. Mas você pensa que, por exemplo, por ser tudo tão novo, principalmente agora essas trocas de mensagens instantâneas, não é a febre da novidade que isso uma hora vai tentar se acalmar e nós vamos voltar, eu não digo a normalidade, porque isso já é normal na vida da gente. Mas eles vão se interessar em ler um pouco mais? Eu espero que sim. Eu também. Eu imagino que sim, até porque, como você falou, é uma novidade. Então, daqui a pouco eles lançam outro aplicativo ou outro meio de mensagem instantânea que vira novidade e o resto vai ficando no esquecimento. Eles até que leem, mas eles gostam de ler coisas curtas na internet. Exato. Ou então leem pelo próprio celular mesmo, né? Os e-books. Mas o impresso mesmo está cada vez menor o número de adolescentes leitores. Você participou de alguma oficina, assim, de preparação para escritores? Ou não? Não. Ai, minha experiência é só minha. Só sua. Mas meu quarto. Você planeja todo o roteiro da história? Com certeza. Antes de começar a história, tem a criação dos personagens, todas as características, nome, idade, o que eles gostam de fazer. Aí depois eu crio o enredo da história com um parágrafo para início, meio e fim. Só depois vem uma pré-sinopse, daí que vai começar a história mesmo, o desenrolar mesmo. Para não se perder ao longo da história. Porque é bem fácil se perder. Nós vamos fazer um breve intervalo. Nós vamos para uma pausa e daqui a pouco eu volto com Ana Rezende. Não saia daí. O Arte e Letra volta já. O Arte e Letra está de volta e hoje eu recebo Ana Rezende, autora do livro Relato de Nós Dois. No livro me chama a atenção também porque você é da área de comunicação, de marketing, não é? E você coloca os seus personagens, ele fazendo odontologia e ela medicina. E você traz informações sobre as aulas, né, que ela ia assistir, a Mel ia assistir. Como é que você fez? Você cursou um pouco de medicina para saber quais são as disciplinas do semestre, como é que as provas, como é que foi isso? Então, eu tenho várias amigas que são formadas em medicina ou ainda fazem medicina. Está explicado, então. Então, eu até brinco que eu sou formada em medicina pelo Google. Eu pedi para uma delas a base de todas as matérias do primeiro ao último ano. E com base nas matérias, eu fiz um cronograma de aulas. Então, eu fui colocando, né? Tinha aula de embriologia, eu ia lá no Google. Embriologia, significado. Então, porque ficou bem real, não é? Essa era a intenção, assim, de não colocar só, tô indo para aula tal e deixar aquilo ali vago. Porque, querendo ou não, é uma coisa que muita gente não sabe. Então, é bom você dar uma aprofundada um pouco melhor. Você não entrou em detalhes, por exemplo, sobre as aulas que ele frequentava? Não, porque ele já estava mais à frente, né? Quando a Mel ele fazia conheceu odontologia ele já mais à estava no frente. segundo ano.
Mas as aulas dele você não entra em detalhes, mas da Não. Mel, que é É a personagem principal, né? Meu amorzinho. Ao escrever o romance, em várias passagens você se detém ao descrever assim, as roupas que a Mel vai vestir ou está vestindo, a marca das bolsas, a marca do sapato, o que combina com o que, os perfumes. Como é que é isso? Você se inspirou em quem? Ou por que mostrar essa delicadeza, né? Ou essa vaidade da Mel? Eu me inspirei um pouco de tudo, assim. Quando eu era mais nova, eu era super menina, assim. Eu gostava de calça larga, Moleque. de tênis. E que eu tenho 2 irmãos mais velhos, então eu cresci com eles. Tá. Até que um dia minha mãe queria uma princesinha, ela falou, não, vou dar um jeito nisso. Aí eu comecei a me interessar mais. Então essa coisa da vaidade, da delicadeza, tem um pouco tipo, meu, assim, e da minha mãe também, que graças a ela. Te chamou, ó, você não é menino como seus irmãos. Exatamente. Mas tem uma coisa, são coisas que as jovens gostam também. Exatamente, Tá? também cria essa proximidade com o Exatamente. leitor. O tipo de roupa, o perfume, que bolsa que você está usando. Exato. Né? Tem muito a ver com as adolescentes. E a maioria das pessoas que são o meu público é o feminino. Então, eles têm essa coisa de, eu gostei disso, eu vou ver. Eu até teve uma menina que leu que ela me perguntou, faz tempo que você tem esse sapato? Eu falei pra ela, faz muito. Então, eu queria tanto, igual, porque eu imagino ele lindo. Eu falei, meu Deus. É assim mesmo, porque fica tão real que faz parte da vida da personagem. Exatamente. Mas as jovens também conhecem essas coisas. Exato. Né? Muito bom. Uma coisa que eu achei bastante interessante, você põe em evidência o papel da amiga na personagem da Liz, não é? Para quem a Melissa vai, conta todos os dramas, os problemas dela. Você está ali valorizando a amizade feminina, essa cumplicidade que existe normalmente entre as mulheres, ou pelo fato da sua personagem ser uma filha única, ela não tem a irmã com quem ela pudesse partilhar essas emoções, os aborrecimentos. Fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que é um pouquinho de cada, porque, como eu disse, eu tenho 2 irmãos mais velhos, então são 2 homens. Então, eu não tive essa irmã. Então, a amizade, para mim, a Liz, que é a amiga da Mel na história, ela é, sem tirar e nem pôr, a minha melhor amiga realmente. Então, todos os quesitos ali da amizade é realmente como nós duas somos na vida real. Então, eu acho que eu quis trazer um pouquinho dessa irmã que eu não tive. E valorizar a amizade, que hoje em dia eu acho que eu falo que quem tem amigos tem tudo, né? Tem, realmente tem. E há um comentário que é normal de se ouvir, que as mulheres mantêm muito mais essa cumplicidade entre elas do que os homens, não é? Com certeza. E que os homens são mais fechados, né? Diz que isso faz bem para a sanidade mental e até a sanidade cardíaca. Então eu vou viver muito ainda. Que bom. A sua história, uma certa medida, não vou antecipar os finalmente, mas ela é um certo alerta aos jovens, às meninas principalmente, quando começam um namoro muito apaixonadas e encontram um rapaz muito ciumento e que se torna agressivo, violento. Você pensou nisso ao iniciar a narrativa ou foi uma consequência apenas? Eu falo, foi tudo estrategicamente pensado. Nossa, que beleza. Eu já tive 2 relacionamentos que puxavam um pouco para esse lado. Óbvio que o contexto da história tem um exagero muito maior do que a realidade. E é meio que um indicativo, assim, de qual caminho a gente deve tomar. Porque às vezes o coração fala, não, continua, vai, insiste. E realmente você tem que insistir, você tem que dar uma segunda chance, porque as pessoas podem melhorar. Eu acredito que cada um, dentro das suas necessidades, consegue melhorar. E a sua personagem faz isso, ela dá uma ela segunda dá chance. chances, ela vai, ela tenta, ela conversa. Só que chega uma hora que não tem mais o que você fazer, né? Então, assim, a escolha de qual caminho você seguir. Você segue teu coração ou você segue a tua razão, né?
E é bem um alerta mesmo, né? Exatamente. Do livro todo, assim, tem algum capítulo, alguma parte que você se sente assim mais satisfeita de ter produzido? Ou é no geral o livro todo? Alguma coisa deve ter te tocado mais. Tem, com certeza. No geral, o livro é meu amor. Mas tem uma parte dos momentos que se passam ali no futuro, que é no diário, que tem um pedacinho maior no meu coração. E que é o que faz qual relação, qual... É quando a Mel conhece o Vini. Teve um momento em que Ana e Alice foram molhar os pés na água e eu e o Vini ficamos sozinhos, sentados na areia, com apenas o violão entre nós, em cima da canga em que estávamos sentados. Estava ventando um pouco e eu peguei meu cardigan para colocar. Vini perguntou se eu estava com frio e me abraçou. Naquele momento, senti um calor, uma sensação gostosa, o coração acelerar, as mãos suares, e se estivesse em pé, com certeza minhas pernas estariam bambas. É bonito mesmo. O nosso leitor vai ter que ler para saber qual que é, quem é o Vini. E hoje, qual é o livro que está na leitura da sua cabeceira? Isto é, está na sua cabeceira para a leitura? Hoje eu estou lendo Cidade de Papel, do John Green. Gosto bastante do autor, é o último livro dele que faltava para eu ler. E vai sair o filme agora, então estou acelerando um pouco a leitura, porque eu prefiro ler antes do que ver o filme. Eu também prefiro primeiro ler. Que interessante que nós encontramos uma aluna, né, que está na universidade e está lendo um livro, que acho que é do John Green também. Vamos ver? Vamos, claro. Romance, contos, poesia. Cada leitor tem seu gênero preferido e vários outros livros na estante. O que você está lendo? Eu estou lendo agora A Culpa é das Estrelas. Sobre um romance de dois jovens que se conhecem e eles acabam se apaixonando. Eu gosto porque tem uma linguagem diferente, uma leitura diferente e também não é clichê que nem os outros romances. Que interessante, é do John Green também, Exato. Né? Dois jovens que se enamoram e diferente do relacionamento do seu livro. Mas você percebe que o seu e A Culpa é das Estrelas, embora tendo enredos diferentes, tentaram sair desse clichê que a nossa entrevistada aí acabou de falar, não é? Exatamente. Como é que você pensou nisso? Você não queria fazer um romance igualzinho a todos os demais? Não. Eu queria aquela coisa que deixava no ar quem ficava com quem e se ficava. Então, desde o começo a minha intenção era... não sei, matar um personagem no meio da história para não ficar ao final, eu já esperava. Eu queria que o leitor tivesse a curiosidade de chegar realmente até o final para saber o que ia acontecer com os personagens. Então, foi assim, a parte até um pouco mais difícil, porque como eu escrevo no presente e no futuro, eu tinha que juntar os dois momentos. E aí foi um momento assim que eu falei, e agora? O que eu realmente vou fazer, né? E daí o final... Mas deve ter sido trabalhoso mesmo, você fazer a narrativa num tempo e o seu diário num tempo posterior ao tempo da narrativa. Eu estava escrevendo o final, tinha que voltar lá no começo para ler bem certinho, para que os dois momentos casassem dentro da história. Foi um pouco difícil. Você falou que você está lendo o John Green. O que você gosta no John Green? É a diversidade dos enredos? Eu gosto da criatividade do John Green. E nenhuma história dele tem uma coisa fixa, alguma coisa assim que realmente, esse livro é igual a esse. Como eu já li todos, eu não consigo ver uma relação em nenhum livro. Todos contam uma história, tem um romance, tem alguma coisa que, se você juntar tudo, faz sentido assim dentro de um contexto de todos os livros deles. Mas nenhum é aquela coisa assim, eles se conhecem, eles ficam juntos, eles casam. Então, tem vários dramas que envolvem dentro das histórias. E eu gosto bastante porque a leitura dele é leve, ela é bem clara, assim. Você não precisa forçar muito para você entender o que ele está querendo te passar.
E as traduções são muito bem feitas também. São, com certeza, E são acaba ótimas. interessando. E sai desse clichê mesmo, né? Sai. Os casais que se conhecem têm algum impedimento ali no meio, que é a história das narrativas desde a antiguidade, né? Não é? O príncipe, para conseguir a princesa, não tinha que matar quantos dragões? Mais ou menos. Matava todos e daí ele tinha a mão da princesa, É verdade né? Esse é o mesmo. clichê. É Então verdade. sai um pouco desse rumo. Aí uma coisa, que dicas você daria para um jovem hoje que tenha vontade de escrever? Da sua experiência. Eu acho que o principal é ler muito. Não tem nada que abre tua mente, que traz conhecimento do que ler. Eu acho que a leitura hoje, ela deve sim ser muito valorizada, porque é o primeiro passo inicial. Assim, não tem como você escrever, você saber a gramática, entender sobre a escrita, sobre o português, que está cada dia mudando, novas regras. Além de você estar lendo, você está conhecendo tudo que está acontecendo nesse ambiente literário. Você disse que faz palestras, já fez algumas nas escolas. Você leva esse incentivo aos jovens? Sim, com certeza. O tema principal, a gente aborda um pouquinho da área de comunicação social, que é a minha formação, mas o tema principal é o incentivo à leitura mesmo. Levar para eles essa importância, porque hoje em dia o mercado literário brasileiro está crescendo bastante. Então, quanto mais a gente investir, quanto mais a gente tiver inserido dentro desse universo, melhor. Tem muita gente boa brasileira escrevendo. Tem. Muitos jovens Com com certeza. bons textos no mercado que precisam ser conhecidos, né? Com certeza. E a nossa juventude que precisa ter um pouco mais de cultura, de leitura. E a valorização do nosso trabalho, né? Dentro do país onde a gente vive e cresceu. Exatamente. Então... Agora, para nós terminarmos, você pretende continuar escrevendo romances? Vai partir para outra área? E eu quero saber o que aconteceu com o Maurício, o seu personagem masculino, que ele saiu do ar. O Mal é uma incógnita por enquanto. Ele vai ficar quietinho no canto dele. Ele aparece depois na continuação, que já está escrita, está finalizada. A gente não tem previsão de lançamento ainda, porque eu terminei ela tem mais ou menos 1 mês e meio. Mas quem lê a continuação vai saber o que acontece com o Mal. Ah, que bom. Nós vamos aguardar ansiosamente a continuação. Muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. Que corra tudo sempre bem, que vocês continuem escrevendo coisas bonitas e agradáveis assim, tá? Obrigada pela sua presença. No programa de hoje, eu conversei com Ana Rezende, autora do livro Relato de Nós Dois. Espero que tenham gostado. A gente se vê no próximo programa. Até lá.